Sempre quando as pessoas me relatam dificuldades no aprendizado de uma língua estrangeira, um dos principais motivos está a formação de frases de acordo com os seus pronomes pessoais. Eu sou o Black Teacher e eu vou fazer você mudar de ideia sobre isso. Está começando mais um vídeo da nossa série em Inglês do Zero. Os pronomes pessoais são elementos básicos do aprendizado de qualquer língua estrangeira. Em inglês, ele é responsável por transformar os verbos que ficam no infinitivo. E para conjugar os verbos, vocês precisam sempre ter uma pessoa que faz o discurso, para que você possa ter uma frase pessoal. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais em inglês. Para isso, eu vou usar a nossa lousa mágica. Vem comigo. Os pronomes pessoais ou personal pronouns são uma classe gramatical de palavras que denominam os seres em inglês, que representa o sujeito de uma oração e são usados principalmente na formação de frases. Em inglês, os pronomes pessoais são I, you, he, she, it, we, you e they. Vou falar novamente. I, you, he, she, it, we, you e they. Observe que em inglês, diferentemente do português, nós temos três palavrinhas que formam a terceira pessoa. Enquanto na língua portuguesa nós temos apenas o aparecimento de ele, barra, ela, em inglês nós temos um pronome para o masculino, que é he, um pronome para o feminino, she, e um pronome neutro, it, que é usado para designar animais ou coisas. Porque em inglês não existe sujeito oculto. Nas pessoas do plural nós temos nós, vocês e eles se apresentam sempre no início de uma frase afirmativa e podem também representar pessoas. No caso dessas terceiras pessoas, eu posso ter incidência de uma frase. No lugar do he, eu tenho o nome de uma pessoa no masculino. No lugar do she, eu tenho o nome de uma pessoa no feminino. E no lugar do it, eu tenho o nome de um animal, the dog, e de uma coisa, an orange. Observe agora como ficaria uma frase com o uso destes pronomes pessoais. Primeiro exemplo, I study English. Eu estudo inglês. Ou he teaches English. Ele ensina inglês. Observe que na terceira pessoa os verbos são acrescidos de S, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Outro exemplo, they study English. Se vocês observar, apesar de aqui estar no plural, eles ou elas, o verbo estudar ele fica intacto, porque em inglês os verbos não acompanham o sujeito e sim acompanham uma terceira pessoa, cuja explicação eu darei em outro momento. Com relação à palavra it, você pode ver a reincidência em frases como, por exemplo, the bird flies. The bird flies. O passarinho voa. Em alguns momentos, essa palavra the bird, que é o pássaro, pode ser substituído pelo pronome neutro it. It flies. Isso voa. Isso o quê? O pássaro. Outro exemplo, the apple is red. The apple is red. A palavra the apple pode ser substituído por it. It is red. Isso é vermelho. Outra coisa que vocês devem observar bastante é o uso do you, que em inglês pode significar tanto você quanto vocês. Mas você vai perceber se ele significa você no singular ou vocês no plural, de acordo com a formação das frases. Exemplo, you study English. Você estuda inglês. You are teachers. Vocês são professores. Note que na frase no plural o substantivo vem aqui escrito com a letra S. Então esses são os pronomes pessoais e eles são muito importantes na formação de uma frase em inglês. Essa foi a nossa aula de hoje do nosso quadro Inglês do Zero. Se você gostou dessa aula de hoje, curta, comenta, compartilhe com seus amigos que também precisam aprender inglês. E eu aguardo vocês na próxima aula do nosso quadro aqui no IGTV Inglês do Zero. Até mais, pessoal. Bye, bye!